Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Estou aqui para compartilhar um texto na Palavra de Deus com os irmãos, que se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo do 7 ao 9. Eu vou ler. Diz assim: Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Amados, eu decidi compartilhar essa palavra com os irmãos porque já temos um mês aproximadamente, né? Quase um mês, que nós iniciamos esse período de quarentena, onde nós nos afastamos do nosso trabalho, de todas as nossas atividades que nós costumávamos fazer, né? Rotina de escola para as crianças, para os jovens, e toda essa situação, né, que nós temos vivido. E quando tudo isso começou, cada um de nós já havia feito planos para o futuro, plano para as nossas vidas, talvez planos para o mês de março, para o mês de abril, para o mês de maio e quem sabe até para o final do ano, né? E todo esse planejamento nosso, que faz parte da nossa vida, que nós realizamos o planejamento, porém nós não conseguimos cumprir, esse não cumprimento gera uma frustração em nós. E essa frustração, ela pode desencadear um desânimo em nós. Então essa palavra, ela vem bem oportuna para que a gente possa refletir e se sentir encorajado, né? A frustração, ela só existe, amados, porque nós criamos uma expectativa. E como nós havíamos feito planos para as nossas vidas, seja em que área for, e nós não conseguimos realizar, nós criamos uma expectativa e não alcançamos aquilo que nós desejamos. E isso pode gerar em nós um certo desânimo, né? Por exemplo, eu tinha uma rotina diária, né? Com meu trabalho, na administração da minha casa, do meu lar, nas tarefas domésticas. Com as crianças eu tinha uma rotina. Eles também tinham uma rotina na escola, né? O meu esposo tinha uma rotina e eu acredito que vocês também. Cada um de nós tem uma rotina. E o que acontece? Acontece que nós não estávamos mais cumprindo essa rotina, né? Porque as coisas mudaram, nós nos pegamos dentro de casa numa outra rotina, certo? Deixa eu te falar uma coisa. Esse vírus, ele é uma novidade para nós, foi uma novidade para nós, mas ele não é uma novidade para o nosso Deus. O nosso Deus não se surpreende com as coisas. Os nossos planos, eles podem ser frustrados, mas os do Senhor jamais podem ser frustrados. E isso é algo que deve nos trazer esperança, né? A palavra de Deus fala que nós devemos entregar nosso caminho ao Senhor, confiar nele, que tudo mais ele fará. Então, amados, quando nós colocamos as nossas expectativas no lugar certo, que é em Deus, nós somos capazes, né, de passar por diversas situações e conseguimos ser vitoriosos. Paulo diz aqui nesse texto, que um tesouro foi colocado, né? Um tesouro foi escondido, foi depositado num vaso de barro. Ou seja, um vaso de barro é uma coisa simples, é algo frágil, né? Para demonstrar que a nossa insuficiência humana revela o quê? A grandeza e a suficiência de Deus, né? E ele prossegue dizendo que em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados,
Podemos ficar perplexos, mas não desanimados. Em outras versões fala sem esperança. Perseguidos, mas não desamparados, porque nós sabemos quem nos ampara. Abatidos, mas não destruídos. Olha que coisa incrível que Paulo está dizendo aqui. Nós devemos ter o entendimento de que quando o tesouro, que é ele, está guardado em vasos de barro, que somos nós, né? Pessoas perecíveis, pessoas que são frágeis, que são matéria, né? Que somos pó, feitos do pó. Mesmo que as situações venham, como lutas, perseguições, pressões de todos os lados, mas se esse tesouro ele está guardado, escondido em mim, escondido em você, nós podemos passar por todas essas coisas e ainda assim nós teremos a esperança. A palavra de Deus também fala: Cristo em nós, a esperança da glória. Amados, assim como eu compartilhei com vocês sobre o medo, Deus tem compartilhado também sobre desânimo. Muitas pessoas desanimadas porque estão sem perspectivas, sem expectativa do futuro, de quando tudo isso vai acabar. Tá bom, quando eu vou voltar à minha vida normal? Amados, essa é uma resposta que nós não sabemos, é uma resposta que nós não temos, mas nós temos aqui nos apegar, que é o Senhor e a sua palavra, que nos diz que nós podemos passar por essas situações e ainda assim sermos esperançosos. O inimigo vai tentar colocar em nós falta de perspectiva, né? Porque o desânimo também é uma das armas do nosso inimigo. Então eu queria encorajar você a ter confiança no nosso Deus. E eu gostaria, amados, de citar alguns pontos que eu tenho percebido que tem sido de fundamental importância na minha vida nesses tempos. É como se eu tivesse ligado um alerta, uma chavinha, e eu queria compartilhar esses pontos com vocês. O primeiro deles, que nós deveríamos tomar como uma medida de combate, né, ao desânimo. O primeiro deles é oração, alinhamento, né, entrega dos nossos planos ao Senhor. Essa seria o primeiro ponto, a primeira chave para ser ativada. O segundo seria tentar criar uma nova rotina. Por que você está dizendo isso, Larissa? Porque a nossa rotina mudou, então aquela rotina que a gente tinha, a gente não tem mais. Isso significa que nós temos que criar uma nova rotina para a nossa vida agora, hoje. Entende? Terceiro, se possível, amados, comece algo novo. Faça algo novo, um livro, comece a ler um livro, inicie uma dieta, um propósito que você gostaria de realizar. Aprenda a tocar um instrumento ou um idioma, e isso vai fazer com que você ative a sua mente para outras coisas que não sejam as informações que nós temos recebido o tempo todo nesses dias, né? Isso é muito importante, eu tenho tentado fazer e tem dado certo, graças a Deus. Quarto ponto, amados, cuide de você, cuide da sua saúde, da sua alimentação, pratique exercícios, da sua higiene pessoal, seus cuidados. Isso é muito importante para nós. A gente às vezes acha que não, mas isso é muito importante. Você se sentir bem com você mesmo, né? E o quinto ponto, não seja, amados, um profeta do caos. Seja um mensageiro da esperança. Eu vejo muito nas mídias sociais, crentes mesmo, pessoas sendo profetas do caos, anunciando coisas horrorosas que estão por vir. Nós sabemos o que a Bíblia diz, mas não sabemos o período que isso irá acontecer. E nós temos que ter esperança no nosso Deus. Ele nos chamou para isso, para sermos portadores de boas novas. Amém? E por último, eu queria também encorajar você a filtrar as informações que você tem recebido, né? No seu celular, na sua televisão, em qualquer meio de comunicação. Primeiro, cheque as informações, saiba se aquilo é verdadeiro ou não.
principalmente antes de passar adiante essa informação. Amém? Então, amados, o que eu gostaria mesmo de dizer é que nós não estamos nesse período apenas sobrevivendo, tá? Nós estamos vivendo, lembra que nós estamos vivendo para cumprir um propósito, tá? Jesus está voltando, é verdade, mas este é o momento que ele deseja que a igreja se posicione e amadureça, que a igreja tenha maturidade, que a gente se manifeste como filhos maduros dele, tá bom? E darmos essa resposta para o Senhor. O diabo ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida abundante. Não é uma vida medíocre, não é uma vida onde eu só sobrevivo e existo, mas é uma vida relevante, é uma vida que glorifica ao Pai. Amém? Então que essa mensagem fique no seu coração, para você combater todo o desânimo, que você lê esse texto, que você medite nessa carta de Paulo à igreja de Corinto, e que você se sinta encorajado a ter esperança no nosso Deus. Amém?